Caras amigas e caros amigos, em primeiro lugar, permitam-me uma saudação muito amiga, uma saudação muito fraterna a todos vós que nesta noite chuvosa saíram de vossas casas para estar hoje aqui. Acredito eu para estar hoje aqui pelo futuro da Ilha do Pico. O meu muito obrigado pela vossa presença. Quero também dirigir uma saudação a todas e a todos os candidatos desta lista que apresentamos às próximas eleições de 4 de fevereiro. Uma lista que combina bem o conhecimento, a experiência, a maturidade, com o ímpeto da juventude, com a determinação, com a energia, com a ambição para um pico cada vez melhor no contexto dos Açores, para um pico que seja capaz de assumir cada vez mais o lugar que é seu por direito na nossa região. Quero dirigir uma saudação especial ao mandatário desta lista, ao Miguel Costa, que com a sua presença e com o facto de apoiar esta lista, dá também nota da confiança que tem, da confiança que muito nos orgulha e que muito nos prestigia no trabalho e na capacidade destes homens e destas mulheres de lutarem por esta ilha, de lutarem pelos Açores. Eu não posso, nesta ocasião, deixar de dirigir uma saudação. Sei que ela não está presente e sei por que razão é que ela não está presente. A Ana Bruno, que tem marcado também a ação do Partido Socialista na Câmara Municipal das Lajes do Pico como uma das autarcas que orgulha e prestigia o Partido Socialista dos Açores pelo trabalho que tem desenvolvido neste concelho e pelo trabalho que tem desenvolvido nesta ilha. E na pessoa do Vice-Presidente, que aqui nos dá a honra da sua presença, dirijo uma saudação a todos aqueles que no Executivo Municipal ou na Assembleia Municipal todos os dias trabalham para um Concelho das Lajes e por uma Ilha do Pico cada vez melhor. Nós estamos nestas eleições de 4 de fevereiro numa situação de uma legislatura que foi interrompida. E é importante que neste contexto de uma legislatura que foi interrompida e de eleições regionais antecipadas, sejamos particularmente claros e transparentes porque estamos aqui. Particularmente claros e transparentes pelas razões pelas quais estamos aqui. Sei que andam por aí umas teorias que dizem que o Partido Socialista é o grande responsável por estas eleições regionais antecipadas. Vamos então pensar um pouco. E vamos, sobretudo, prestar atenção àquilo que aconteceu desde 2020. O Partido Socialista venceu as eleições de 2020. E foram necessários 5 partidos que se uniram para afastar o Partido Socialista do governo regional. Esses partidos, na altura, com o PSD, o CDS e o PPM à cabeça, mas também com o apoio do Chega, proclamaram que garantiam toda a estabilidade que era necessária. Garantiam toda a governabilidade. O PSD, o CDS, o PPM e o Chega garantiam que eram capazes de fazer mais e melhor do que o Partido Socialista. 3 anos passados. 3 anos apenas passados. O que está à mostra de todos é que não foram capazes de garantir estabilidade, não foram capazes de garantir a governabilidade e não foram capazes de fazer mais e melhor do que o Partido Socialista. E por isso nós estamos em eleições regionais antecipadas por culpa dos partidos que em 2020 afastaram o Partido Socialista do governo e tomaram o governo contra a vontade maioritária dos açorianos. Aliás, isso é bem claro,
quer em 2020, quer daí para cá. Não houve, nem infelizmente ainda há, da parte desses partidos, do PPM, do CDS, do PSD e do Chega, que apoia, não há um projeto de futuro para os Açores. Não há uma ideia de para onde é que se quer levar a região. Não há uma ideia de qual o eixo ou eixos estratégicos se quer construir para que os Açores se desenvolvam. Não. Há apenas dois objetivos que a todo momento são revelados. E esses objetivos são evitar que o Partido Socialista tivesse governado em 2020 e evitar que o Partido Socialista possa voltar ao poder. Se é isso que une esta coligação negativa contra os Açores e contra os açorianos, e é necessário que no próximo dia 4 de fevereiro as açorianas e os açorianos e todos os picarotos digam que é necessário mais para levar os Açores para a frente. Ao longo destes 3 anos, assistimos a tudo. A casos, a casinhos, a guerras de protagonismo, a alunos, a tudo e mais alguma coisa. Mas assistimos pouco a pensar nos Açores, a pensar naquilo que era necessário fazer para que os Açores avançassem. Durante estes 3 anos, os Açores assemelharam-se muito aqui, nesta terra de baleeiros, os Açores assemelharam-se muito a uma barca em que os 5 partidos que tomaram o poder, cada um puxava para seu lado o leme. Cada um puxava para seu lado o leme desta barca, uma barca sem comandante, e as consequências destas indecisões, desta incapacidade de decidir, estão à mostra. Vivemos um tempo de estagnação, o investimento público não avança, vivemos um tempo de desperdício de oportunidades de investimento como aquelas que resultam dos fundos comunitários, vivemos um tempo de despesismo, de nomeações, do maior governo de sempre da história da autonomia e, conforme ainda recentemente apontou o Tribunal de Contas, de nomeações sem qualquer critério e sem qualquer cuidado. E hoje, 3 anos depois, pedem uma segunda oportunidade. E aquilo que eu acho que todos os açorianos se questionam neste momento é algo tão simples quanto isto. Mas se o PSD, se o PPM, se o CDS, o apoio do Chega, não foram sequer capazes de levar uma legislatura até ao fim, é isso razão para insistir numa receita que se revelou de ingovernabilidade, de falta de estabilidade e de falta de projeto para os Açores? Não, nós necessitamos mais. E a resposta não está nesta coligação negativa que desgoverna os Açores. Esta resposta está na confiança que o Partido Socialista tem, na confiança que o Partido Socialista pode oferecer para um projeto de futuro para a nossa região. Nós vivemos um tempo em que cada vez mais se revelam alguns resultados desta governação. Nós temos uma situação de descontrole nas finanças públicas. Nunca o Governo Regional dos Açores teve tanto dinheiro como este Governo tem à sua disposição, seja pelos impostos que arrecadou dos açorianos, seja pelas transferências do Governo da República. Mas, ao mesmo tempo, este é o Governo que trouxe para os Açores a maior dívida de sempre da história da autonomia e o maior descontrole entre aquilo que tem a receber e aquilo que gasta o Governo Regional da história da autonomia. É um Governo que, após anos sucessivos de melhoria e de tendência de melhoria de indicadores sociais, como o risco de pobreza, como as desigualdades, como a taxa de abandono escolar precoce, os últimos dados que são revelados
seja pelo Instituto Nacional de Estatística, seja pelo Observatório Nacional de Luta contra a Pobreza, é que os Açores estão a ficar para trás. Nós estamos a voltar novamente ao triste pódio da região mais pobre do país, da região mais desigual do país, e o abandono escolar precoce, entre outros indicadores, novamente a crescer. São esses indicadores aliados à falta de capacidade deste Governo para executar fundos do PRR, do Plano de Recuperação e Resiliência. Pela primeira vez na história, os Açores correm o risco de devolver dinheiro a Bruxelas porque não têm a capacidade de executar este dinheiro. Os atrasos que se verificam na execução do quadro financeiro entre 2021 e 2030, em que neste momento estamos já em 2024 e poucos, muito poucos, são os cêntimos que já estão a ser executados nos Açores. E tudo isto revela que este Governo é incapaz de levar os Açores para a frente. Pelo contrário, está a deixar os Açores para trás. E é por isso que eu me apresento a estas eleições, caras amigas e caros amigos. Eu não me apresento a estas eleições para acertar contas com 2020. Eu não me apresento a estas eleições porque venci as eleições de 2020 e fui afastado do Governo pela coligação negativa desses 5 partidos. Eu apresento-me a essas eleições por aquilo que fiz durante 8 anos como Presidente do Governo, mas também por aquilo que aprendi em 3 anos como líder da oposição. Tudo isto contribui para que a noção concreta daquilo que é necessário fazer neste momento para levar os Açores para a frente seja muito clara. E, em primeiro lugar, nós necessitamos de recuperar a confiança na capacidade do Governo Regional ser um agente ativo de desenvolvimento, promotor de desenvolvimento, que ajude os empresários, que ajude as instituições particulares de solidariedade social, que seja capaz de dar resposta a tempo e a horas às solicitações que lhes são dirigidas e não que deixe ofícios ou simples telefonemas esquecidos nas gavetas do esquecimento. Nós necessitamos de um Governo que recupere a confiança nos açorianos, que esteja ao lado das famílias e das empresas açorianas para levar os Açores para a frente. Nós necessitamos, no fundo, também aqui na Ilha do Pico, de um Governo que seja capaz de concretizar mais do que prometer. Caras amigas e caros amigos, dados do próprio Governo Regional, revelam que em 2022, por cada 1.000 euros, estes são os dados mais recentes, em 2022, por cada 1.000 euros que o Governo Regional disse que ia investir na Ilha do Pico, mais de 650 euros não passaram do papel. Nós não precisamos de um Governo que faça isso, nós precisamos de um Governo que execute, que cumpra, que decida, que seja capaz de ajudar as empresas e as famílias do Pico a levar esta ilha para a frente, a levar os Açores para a frente. E há fundamentalmente 4 áreas, há várias, mas permitam-me que neste momento, e até por uma questão de economia de tempo, permitam-me que saliente 4 áreas em que é essencial determinação, capacidade de decidir e capacidade de executar investimentos para aproveitar os fundos que temos à nossa disposição e que o tempo está a correr, mas, sobretudo, para ajudar e para fazer com que o Pico continue a avançar. A primeira dessa área tem a ver com os transportes e tem a ver com a questão da ampliação do aeroporto do Pico. Em 2020, o Governo Regional do Partido Socialista deixou concluído um estudo que analisava as várias opções para ampliar este aeroporto e os custos, as formas de financiamento de cada uma dessas opções. Hoje, 3 anos depois, aquilo que temos é um anúncio em abril do ano passado a dizer que ia ser assinado um contrato para a elaboração de um estudo prévio e hoje, em janeiro de 2024, não se sabe nada desse estudo prévio quando ele tinha um prazo de 150 dias para ser executado. Mas há mais em relação àquilo que releva
para ajudar o Pico a avançar. Na área da saúde. Na área da saúde é necessário recuperar um projeto aliciante e entusiasmante de aprofundar, de reforçar os cuidados de saúde que são prestados aqui na Ilha do Pico, desde logo aqueles que são feitos em parceria com o Hospital da Horta. É necessário também, e reparem, nesta matéria estou particularmente à vontade, é necessário avançar com a construção do novo Centro de Saúde das Lajes do Pico. Eu fui o Presidente do Governo que decidi que o projeto seria o de recuperação das atuais instalações. Mas isso foi uma decisão tomada num contexto económico de custo daquele projeto completamente diferente. Mas também fui eu o primeiro a dizer numa entrevista ao órgão de comunicação social aqui na Ilha do Pico que se alteraram as circunstâncias, a opção mais correta face a essas circunstâncias era exatamente o de construir um novo centro de saúde das Lajes do Pico. E se este governo não foi capaz de o fazer, é o governo do Partido Socialista que será capaz de o fazer. É necessário na área da economia um novo impulso no aproveitamento da riqueza que a vinha ainda tem capacidade de gerar nesta ilha. Dizem-me que este é um setor que está lentamente a caminhar para a estagnação. Não há a recuperação de mais áreas. O VITIS, o programa VITIS, está estagnado. É necessário recuperar o ímpeto, porque a vinha do Pico, tal como no passado, tem ainda muito a oferecer em termos de criação de riqueza e de criação de emprego nesta ilha. Ao mesmo tempo é necessário também atender à situação de mão de obra, que é uma necessidade que se verifica, não só no setor primário, mas em outros setores. Mas para isso é necessário capacidade de decidir, é necessário capacidade de executar. Tudo aquilo que a este governo falta e que aqui na Ilha do Pico se torna tão evidente que é necessário. Em termos de infraestruturas, há ainda uma grande infraestrutura que, a par do aeroporto do Pico, se torna necessário intervir e que tem a ver com o Porto de São Roque. Caras amigas e caros amigos, ninguém, nem mesmo eu, ninguém, absolutamente ninguém do Partido Socialista está contra a construção do núcleo de recreio náutico. Mas eu mentiria hoje aqui se não dissesse que temos que estabelecer prioridades claras. E a prioridade deve ser reforçar as condições de operacionalidade do Porto Comercial de São Roque, garantindo o aumento de cais apostável para garantir que o abastecimento desta ilha não é posto em perigo e continua a funcionar em ajuda da economia e do seu desenvolvimento. E face a tudo isto, e face a todas estas situações com as quais somos confrontados neste momento, a conclusão parece impulso. É necessário um governo que esteja à altura da Ilha do Pico. É necessário um governo regional que esteja à altura da capacidade dos picarolos. É preciso um governo regional que esteja à altura da capacidade empreendedora. É necessário um governo que esteja à altura da força, da garra e da determinação dos picarolos. É necessário um governo regional que, com confiança, aposte na Ilha do Pico, porque apostar na Ilha do Pico é também apostar no desenvolvimento dos Açores. Viva o Partido Socialista, viva a Ilha do Pico e viva os Açores!